Estamos aqui nas dependências do Coworking para mais uma edição do Café e Diálogos. Desta vez o nosso convidado, o Dr. Marcos Inácio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Eu é que agradeço, Eliana. Eu penso que será uma grande oportunidade para nós dialogarmos, tratar um pouquinho ali da área do direito. Fico ao inteiro dispor. Para nós é um privilégio. Muito obrigada. Eu vou apresentar o Dr. Marcos e a gente já começa o nosso bate-papo. Dr. Marcos é advogado, ele é graduado pela Faculdade de Direito de São Carlos, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Matão, também foi coordenador do PROCON de Matão por 2 oportunidades, ex-diretor jurídico da Câmara Municipal de Mutuca por 2 mandatos, de presidentes legislativos daquela cidade, também foi professor da rede Microlins por 6 anos e também faz palestras por diversas instituições, incluindo também a USP de Ribeirão Preto. É um currículo expressivo, né? Mas sobretudo é um grande amigo nosso e colaborador do Matão Informa. Então, mais uma vez, bem-vindo. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência docente. Olha, Eliana, foi uma experiência que eu só trago, na minha memória, só boas recordações. Faz um tempinho já. Estou pensando em retomar, mas foi em 2008, eu recebi da Rede Microlins um convite para fazer um teste, para, quem sabe, começar ali a lecionar algumas disciplinas. Entre as disciplinas, eu identifiquei que tinha direito do trabalho, parte contábil. Minha formação antes de jurídica é na área contábil, então me senti ali, de certo modo, à vontade. E o que aconteceu? Eu passei a lecionar algumas matérias. E nisso, a direção da empresa viu que ali existia alguma forma de trilhar bom caminho e as portas foram se abrindo. Então, a hora que eu dei por mim, já estava ali com várias salas de aula, dando bastante matéria. Cheguei a lecionar de manhã, tarde e noite, estava tomando mais conta do que a própria advocacia e eu tomei gosto. Gostei bastante. Com certeza. É gratificante, é muito gostoso. Eu tenho até hoje procura de ex-alunos. Olha que eu estou falando do início de 2008. Então, e eu tive também uma receptividade pela instituição. A Microlins foi uma grande potência no Brasil todo, né? Basta lembrarmos de jogos da seleção brasileira sendo patrocinado pela Microlins. Sim, é verdade. Aquele gênio por trás. Então, a rede nossa aqui do interior, que abrangia algumas cidades, dentre elas Itápolis, salvo engano, Fernandópolis, eu passei a ter uma grande interação com essas unidades. E assim, logo depois passei a dar as palestras nas próprias unidades. E isso me abriu outras portas, dentre elas também de algumas universidades, onde eu destaco sim, com bastante orgulho a USP, quando a reitoria me fez o convite também proferi palestras lá envolvendo a área do direito. É algo que eu desejo retomar. Está adormecido. Gosto muito de fazer isso. E você também ocupou cargos jurídicos em Câmara Municipal de Mutuca, na Prefeitura de Matão. Sim, sim. E essa experiência também foi interessante, não foi, doutor? Sim. Começou na própria Microlins. Quando eu lecionava, a direção falou: olha, Marcos, você não gostaria de acumular ou passar a integrar e comandar o jurídico da empresa, né? Não só a área de cobrança, do jurídico mesmo, defender o interesse daquele CNPJ. E assim foi feito. É uma gratificante experiência que depois me permitiu ser convidado a ser diretor jurídico de Câmara Municipal, cujo fiquei por 2 mandatos mesmo. Conseguimos aprovar as contas dos 2 presidentes, fiquei muito honrado com isso, né, porque é uma grande batalha, isso daí é uma responsabilidade e tanto. E tive experiência no PROCON há muitos anos atrás, né, em governos anteriores, e fiquei nos últimos 4 anos. Né, tive ótima avaliação. Eu acho que isso é fruto do trabalho da equipe, né, eu não faço nada se a equipe não estiver comprometida. E tivemos ali êxito, eu vejo dessa maneira. Que bom! E nós estamos, assim, com a sua experiência no PROCON, a Páscoa está se aproximando. E a gente tem observado que
antecedeu aí alguns aumentos, mas agora que estamos bem pertinho dessa período sazonal que é a Páscoa, né? Então nós temos aí a Semana Santa, né? Páscoa, Semana Santa, chocolate, peixe, bacalhau. Esses preços, Dr. Marcos, eles estão, digamos, condizentes com a realidade que nós estamos vivendo atualmente? Quando nós tratamos, aí já entra na área jurídica, né, de direito do consumidor, aí eu me sinto até com maior facilidade, um pouquinho mais de propriedade para tratar. Quando nós temos questões sazonais, aquelas questões que envolvem épocas do ano, estações de ano, produtos específicos, existe esse pico. Isso daí é normal, isso daí é corriqueiro. Anualmente nós temos essas questões. Marcos, mas o panetone, né, se você quiser comprar fora de época, é um preço, chega a véspera do Natal, dispara, é assim mesmo? É assim mesmo. É um produto que tem uma grande procura somente naquele determinado período do ano. A mesma coisa se aplica a outros, entre eles a questão aí dos peixes, né, especificamente do bacalhau. A procura é muito grande, aquela lei da oferta e da procura, ela se aplica a isso, não existe tabelamento. O que existe é quando, por exemplo, órgãos de defesa do consumidor verificando uma abusividade, por exemplo, tem no estoque, mas segura. E isso chega ao conhecimento de órgãos de defesa do consumidor que tem que agir. Eles têm a obrigação de averiguar se ali tem, através da sua fiscalização, se ali tem um abuso da situação. Uma coisa é aquele produto costumeiramente a R$50, chegou ali na véspera, ele está sendo comercializado a R$70, R$75, porque a procura é muito grande, né? Então isso daí é razoavelmente compreensível. Mas aquele produto de R$50, de repente passou a custar 150, algo está errado, né? A abusividade, tudo tende a questão da razoabilidade, a legalidade não vejo ali desrespeitada, né? Muitas vezes pessoas perguntam, Marcos, mas não é imoral? Talvez seja, né? Questão da empatia, se colocar no lugar do outro, mas a indústria e a empresa que comercializa visa lucro. Então, sim, né? Toda empresa coloca o seu produto no mercado consumidor para ser consumido e automaticamente ter lucratividade. Exato. Isso é a regra, né, do capitalismo né? E do mercado consumidor, não é? Exatamente, você muito bem pontuou. E esse aumento à véspera, ele é esperado, né? A abusividade é que tem que ser combatida. Isso daí a gente pode perfeitamente fazer uma denúncia, até mesmo online, nos órgãos de defesa do consumidor. Mas na grande maioria das vezes, esse aumento é por conta da grande procura. Você não vê em fevereiro, em janeiro, ovos de Páscoa no estabelecimento comercial. Sim. Então, é só naquele momento. Então, produz demais para aquele momento. E naquele momento, se não for vendido, ele vai vencer até o ano seguinte. Não vai mais ser comercializado. Ninguém em novembro, outubro vai ir atrás de ovos de Páscoa. Então, é a regra da oferta, da procura, a regra que rege aí a relação de consumo, né? Um princípio. É uma regra que ao mesmo tempo nos remete ao refletir, né? Porque a gente recebe aquele folhetinho em casa, né? Que com certeza na sua casa também deve chegar o famoso jornalzinho de ofertas, a oferta do dia, oferta da semana. E eu observei o seguinte, né? E a gente não recebe de um estabelecimento só, são vários, às vezes a gente recebe de 3, né, distintos ao mesmo tempo. Num estabelecimento, a caixa de bombom custa R$ 7,89, no outro R$ 12,90 e no outro mais elevado ainda. Quer dizer, se estamos nessa questão de oferta e procura, como que há também essa disparidade de preço? Muito bem lembrado. Eliana, o consumidor tem a faca e o queijo na mão. Ele tem a liberdade de procurar aquele estabelecimento comercial que tem o produto que ele deseja com preço atrativo, preço condizente com o poder aquisitivo dele. Ao mesmo passo que ele pode se deparar com um estabelecimento comercial próximo da casa dele que tem o mesmo produto com preço lá em cima. Sim. Então ele tem que procurar, ele tem que cotar, ele tem que fazer busca por melhores preços.
Isso daí é a condição que o consumidor tem de filtrar. Esse estabelecimento está próximo, mas vale a pena eu colocar gasolina no carro e até aquele outro muito mais distante, mas que eu compro uma grande quantidade por preço muito melhor. É a lei da oferta e da procura e também da busca por melhores condições. O consumidor tem essa liberdade. O Código de Defesa do Consumidor não só permite, como ele estimula isso daí, a concorrência entre o estabelecimento A, B, C e D, seja qual for. As grandes redes costumam ter, por comprarem bastante, né, uma condição de fazer um preço talvez melhor, mas não é regra. Você vê muitas vezes um comércio menor com uma grande promoção. Então cabe aqui um alerta: consumidor, sempre que possível, sempre que tiver oportunidade, busque cotar, fazer uma cotação. Várias vezes pegar ou de carro, ou de moto, ou com um ônibus, seja da forma que for, atravessar um período maior, uma quilometragem maior e conseguir fazer um bom negócio, do que a comodidade e aquele preço elevadíssimo. Vou abrir um parênteses aqui. Pois não. Eu recebi, aliás, eu conferi o informativo da Fundação Procon do Estado de São Paulo. Sim. Que fizeram uma busca, não é nem fiscalização, uma cotação na capital e algumas cidades do interior para verificar a disparidade de preços. O mesmo produto, do mesmo fabricante, com preços que chegam a ultrapassar 100% de diferença. Exatamente. Eu não estou falando do artigo, esse aqui é um produto premium de uma marca consagrada que sempre custou mais caro e o outro popular. Não é disso que eu estou tratando. É o mesmo produto, com preços extremamente distintos. Então vale para a nossa cidade de Matão, região também, não só para a capital. Com certeza. E também, né, fica a dica aqui, não somente para essa sazonalidade do ovo de Páscoa, do bacalhau, da sardinha, mas também para a cesta básica, né? A cesta básica teve um aumento expressivo recentemente, não teve, doutor? Teve. Nós tivemos há pouco tempo atrás preço de item que é essencial, que disparou. Né? Por conta da chuva em excesso, outra época é por conta da falta de chuva e por aí vai. Então o consumidor da mesma forma deve buscar aquele estabelecimento que de algum modo adquiriu aquele produto com preço melhor. Assim ele revende com preço melhor, uma condição melhor. E não raras vezes nós temos, por exemplo, o tomate hoje está aqui e amanhã está lá em cima. O tomate eu estou assim abismada. Eu fui essa semana fazer compra, né? Minha função de dona de casa. Eu levei um susto. O quilo do tomate está próximo da casa dos R$15. É isso mesmo? E você vê um concorrente vendendo a 7. E o outro concorrente vendendo a 10. Exatamente. Então vale a pena buscar, vale a pena cotar. Não é porque o estabelecimento costumeiro, aquele que você atravessa a rua, tem um preço de R$15, que o preço dele é o adequado para aquele momento. O concorrente pode ter conseguido fazer bons negócios e revender por um preço melhor. Busque cotar, é um direito do consumidor, ele está com a faca e o queijo nas mãos quando, pelo menos, faz uma busca ativa ali por 1, 2, 3, 4 estabelecimentos comerciais que contemplem ali a sua pretensão. Certo. Bom, as dicas são bem pertinentes, né? Dá pra gente ficar aqui conversando por horas, mas eu preciso então nesse momento das suas considerações finais. Qual é a orientação que você deixa para o nosso telespectador, ao mesmo tempo que ele é um consumidor, sim, né? Sim. A dica aí para qualquer situação de preço abusivo. Bacalhau, vou começar por aí, bacalhau, o tomate, o ovo de Páscoa, são os itens que agora, momentaneamente, estão com disparidade de preços. Vai encontrar, de repente, um preço que considera alto e no concorrente ainda muito mais elevado. Faça a busca. O preço não é tabelado, não existe ilegalidade, a não ser que esteja assim, fora mesmo do padrão, né? Você comprou por 50, está revendendo por 200. E se um órgão de defesa do consumidor, numa fiscalização, verifica essa abusividade, vai aplicar penalidade. Mas, excetuando isso, a grande maioria das vezes é a questão da busca, da procura, da oferta, da procura. Então, faça a busca, faça a cotação. O consumidor tem tudo na mão, ele tem o principal poder aquisitivo para ir lá fechar negócio. Exatamente. Então, que faça, exerça. E outra coisa, uma última. Aquele direito ao desconto, aquela lei do desconto, ela está vigente, poucas pessoas estão fazendo uso dela.
a pechincha. Isso daí antes era combatido, porque o preço tinha que ser igualitário, independente da forma de pagamento. Hoje existe essa liberdade. No dinheiro você me dá algum valor de desconto? A lei, desde 2017, sancionada pelo Michel Temer, permite. Então faça o uso. Faça valer, não é? Faça o uso desse seu direito. Ok, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui e em breve, com certeza, a gente volta com outros assuntos pertinentes ao direito do consumidor. Eu que agradeço o Lucas, Eliana, todos do nosso Matão Informa. Eu fiquei muito contente em receber o convite, Eliana, e eu digo a você, tenho acompanhado o programa Diálogos, dá prazer em assistir. Porque você não só sai instruído, mas parece que você está fazendo parte ali daquele bate-papo. Tamanha facilidade em assimilar ali o diálogo entre as pessoas. Eu realmente fico muito contente em fazer parte. Eu agradeço. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, a equipe do Matão Informa deseja uma excelente Páscoa, que o renascimento de Jesus traga tranquilidade, luz e sabedoria para todos nós. A gente se vê na próxima edição e logo mais lá no portal Matão Informa.